Não adianta oferecer sacrifícios sem agradar a Deus. É isso mesmo que você ouviu e talvez você esteja se perguntando: mas como assim, Vitor? Eu tenho feito tantos sacrifícios para conseguir conquistar os meus objetivos? Pois bem, eu sou o Vitor Jesus, seu irmão na fé em Cristo, e hoje eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. E o texto que nós vamos abordar se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Vamos à leitura? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Agora, vai e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes. Nós lemos o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Nós temos aqui uma ordem expressa da parte de Deus, dada através do profeta Samuel para o rei Saul. E esta ordem, ela era para que o nome de Amaleque fosse riscado da história. Os inimigos de Israel que um dia haviam intentado contra o povo, quando eles saíram da terra do Egito e estavam indo em direção à terra prometida, o Senhor havia dado uma palavra, uma ordem expressa, para que Saul pudesse pôr fim a um povo inimigo de Israel. A palavra de Deus vai nos dizer no contexto da história que Saul obedeceu ao Senhor parcialmente, que Saul não executou 100% aquilo que era a vontade de Deus. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Saul foi para a guerra, juntou todo um exército. Porém, ele trouxe o rei Agag vivo. Ele poupou também bois e ovelhas para poder oferecer um sacrifício a Deus. Acompanhe comigo a leitura no versículo 8 em diante, que diz assim: Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio de espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente. Mas todas as coisas vil e desprezível destruiu totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Note, Deus havia dado uma palavra para que se cumprisse uma sentença sobre um povo. O rei deveria executar conforme aquilo que Deus havia ordenado, porém Saul fez parcialmente aquilo que era a ordem de Deus. E hoje eu quero te perguntar, na minha vida e na sua vida, como nós estamos executando tudo aquilo que Deus tem falado para nós fazermos? Será que nós temos agido parcialmente diante de alguns problemas que nós já deveríamos ter posto fim? Se nós olharmos para o contexto, nós vamos começar a pensar acerca de muitas coisas que Deus já determinou o fim em nossas vidas e nós muitas vezes não pusemos o fim como Deus gostaria que fizéssemos. Então, antes de oferecer qualquer sacrifício ao Senhor, nós temos que obedecer. Nós temos que ser tementes, temos que ser sábios, temos que ser prudentes para não cairmos no mesmo erro que o rei Saul caiu. Porque diz a palavra de Deus que o Senhor se arrependeu de ter colocado ele sobre rei em Israel. E olha que fato triste. Se Deus olhar hoje para a minha vida e para a sua vida, como nós estamos de fato reinando a exemplo do rei Saul? Será que em todas as áreas das nossas vidas nós estamos sendo prudentes diante daquilo que o Senhor tem nos dado como palavra? E esta é uma pergunta que eu faço para você no dia de hoje. O que Deus já falou ao teu coração que você ainda não fez, que você ainda não foi obediente? E mais do que isso, qual é o pensamento de Deus a seu respeito nos dias de hoje? Será que você tem agido como Saul
Ou será que você tem sido um servo, uma serva fiel e prudente à palavra do Senhor? Ainda seguindo no texto, vamos ler também o versículo 22. Os soldados tomaram do despojo as ovelhas e bois e o melhor do destinado à destruição para oferecer ao Senhor o teu Deus em Gilgal. Porém respondeu Samuel a Saul: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei em Israel. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as suas palavras. Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Saul recebe uma sentença da parte do profeta Samuel. A exemplo dos versículos aqui citados, aonde Samuel compara o pecado da rebelião ao pecado da feitiçaria. Traduzindo o versículo 22, Samuel diz a Saul que ele pecou e o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Ou seja, o pecado a qual Saul comete é um pecado onde ele se revolta com Deus. E mais do que isso, a comparação com relação à feitiçaria se dá no seguinte contexto. A feitiçaria, nós sabemos que ela é o uso da prática de magia para que possa ser feita uma manipulação sobre pessoas, sobre acontecimentos, sobre fatos. E aqui, Saul estava querendo mudar um fato a qual Deus já havia determinado. Porque Deus havia falado: vai, fere Amaleque e destrói totalmente. Não era para poupar boi, não era para poupar o rei, não era para poupar nada e nem ninguém. Ou seja, Saul agiu com rebeldia diante daquilo que era uma ordem expressa da parte de Deus. Ele quis também fazer com as suas próprias mãos aquilo que era a sua vontade. Porque se nós vermos a outra parte do versículo, Samuel vai dizer que o pecado da obstinação é semelhante à iniquidade da idolatria. Ou seja, a obstinação, a teimosia, aquilo que Saul queria fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Automaticamente ele cai diante da iniquidade da idolatria. Que quer dizer o quê? Ele está declarando abertamente que Deus não é o Senhor pleno da vida dele, a qual ele incorre no erro de ser idólatra de si mesmo, porque ele está cumprindo somente a sua vontade, não a vontade única e exclusiva de Deus, conforme Deus tinha dado uma palavra. E aí eu te pergunto, eu e você nos dias de hoje, como nós temos ouvido a palavra de Deus? Nós temos obedecido na sua totalidade? Nós temos sido realmente servos prudentes nesse sentido? O versículo 24 vai nos dizer que Saul se justifica. Saul diz que errou, que pecou, porém ele diz que ele deu ouvido à voz dos homens e temeu. Talvez você hoje não tenha resolvido ainda alguns problemas na tua vida, que você tem dado ouvidos a vozes de outros homens. Talvez você tenha dado ouvidos aos seus problemas, ouvidos aos seus vícios, ouvidos a tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então que você possa tomar uma posição diante de Deus hoje, entendendo que obedecer é melhor do que sacrificar, e não que Deus ele não leve em consideração os nossos sacrifícios, porque Samuel, propriamente falando, ele diz que Deus ele aceita sim o sacrifício, mas acima do sacrifício, Deus quer a obediência, Deus quer a totalidade, a plenitude. Por isso que nós falamos que o Senhor, ele deve ser realmente Senhor em nossas vidas, em todas as coisas. Que esta palavra possa continuar ardendo e falando no seu coração. Se você foi edificado por essa mensagem,
que você possa deixar o seu like e que você possa compartilhar também com outras pessoas. Assim como você está sendo abençoado e edificado, outras vidas também merecem ser edificadas. Peço para que você possa curtir e seguir o nosso canal aqui no YouTube, pois o canal Raiz da Fé em Cristo é o nosso canal de edificação. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.